É isso aí, impossíveis. Eu poderia começar esse vídeo perguntando: e aí, você tem medo do quê? Ou simplesmente: eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Mas na verdade é uma dica de leitura sobre monstruário e eu posso dizer que é uma dica de leitura monstruosa. O editor já falou pra parar de fazer essas piadas sem graças, mas eu não me canso delas. Então é isso aí. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal, porque eu vou falar desse gibi nacional que foi lançado pela Jupate, que é um selo da Marsupial e que é muito bom. Então vamos lá e vem comigo. Bom, como vocês podem ver, eu já tô aqui com os dois volumes, eu já li os dois volumes, até porque pra você entender toda a história, ela só se completa mesmo com os dois. É bacana aí você já correr atrás dos dois, e os dois já estão disponíveis na livraria. Monstruário é um quadrinho nacional, é feita pela dupla Mário Cal e pelo Lucas Oda, desenhos do grande Mário Cal, e o roteiro do Lucas Oda é o primeiro roteiro que eu leio dele, e foi lançado pela, como eu já falei, pela Marsupial. Interessante notar aqui que o primeiro volume, ele tem um selinho aqui do PROAC, né? Pra quem não sabe, aquele programa aí do estado de São Paulo que incentiva quadrinhos e tal, tem uma verba. E aí você tem a editora. E aí, o que é legal é que o volume 2 já não tem. Ou seja, foi a editora acreditando mesmo no projeto da dupla. Então eu acho que isso é um grande ponto para Jupate, Marsupial. Eles não apenas lançaram o volume 1 porque tinha o apoio do PROAC e falaram, agora o volume 2 que se vire. Não, eles se comprometeram com os leitores, lançaram o volume 1 e aí obviamente lançaram o volume 2 sem o apoio do programa, mas né, sempre eu acho que deve ter tido aquele pensamento do tipo, não vou deixar os leitores na mão, que a gente já viu situações dessas acontecendo de algumas obras nacionais não terem sido completadas porque simplesmente não tem participação, né, continuidade nos programas, e a gente vai ver aqui que não foi o caso. Ponto para Marsupial. E aí o que fala Monstruário? E aí eu acho que começa a ficar uma coisa meio complicada, assim, porque tem uma coisa que eu gosto muito e ao mesmo tempo eu acho que tem uma coisa que afasta muito. Você olhando o Monstruário, pode até você imaginar que é uma coisa fantástica, pode falar de monstros mesmo do dia a dia, você pode achar que vai ter um monte de monstros, e na verdade não é essa a questão. Quando ele fala de monstros, né, aqui em Monstruário, tudo, nessa realidade que foi criado, né, no roteiro do Lucas Oda, tudo, são monstros mesmo que são seus medos, e são monstros internos, né, eles representam os seus medos. E não significa que eles vão estar aí, vão estar olhando e falar, seu monstrinho é mó legal, ou nossa, seu monstrinho é esse. Na verdade, é aquela coisa que você não vê, é aquele ser invisível. Porém, entretanto, contudo, nessa realidade existe uma repartição pública onde trabalha a nossa querida personagem principal, a Lúcia Drummond, e ela trabalha registrando os monstros das pessoas. Ah, Renato, tem medo do que? Tal. Ah, não sei o que, tem medo de que? Tá. E põe o monstrinho. Até que ela acha uma ficha, ela acha uma pessoa que não tem um monstro registrado. E por essa lógica, essa pessoa não tem medo. Então começa toda uma curiosidade dentro de Lúcia e ela parte em busca, né, da sua jornada para achar essa pessoa, que seria a Darcy, que aí depois durante a leitura você vai descobrindo quem é Darcy, e aí tem uma parte muito importante que eu acho que é histórica até, que ela sai de São Paulo, vai para Minas e eles começam a localizar, contextualizar alguns fatos. Isso é bem legal também. No fim das contas acaba virando uma jornada do herói, né, de Lúcia, mas aí tem alguns pontos bem interessantes. Ah, Renato, mas você falou que tem coisas que você acha bem legal e coisas que você achou meio que distanciam. Principalmente assim, falando de roteiro, eu acho muito legal a sacada, eu achei que foi, sensacional, o cara criar monstro, cada um tem seu monstro próprio, ter essa questão de registrar. Só que eu acho que é o seguinte, chega um momento que você tem que ter um vasto repertório de literatura, filosofia, psicologia, tudo. Eu fico me questionando o quanto isso faz o leitor se identificar, porque eu não sou um especialista, obviamente, em psicologia, literatura, tal. Algumas coisas eu entendi, algumas coisas eu fiquei meio que do tipo, deixa eu pesquisar o que ele tá querendo falar. E aí eu fico pensando assim, pra que público foi meio que direcionado a obra? É o público que vai entender essas nuances da personagem ou é aquele público que só vai ler e só quer ler uma história de jornada, assim, e da personagem resolver aquele conflito? Eu acho isso interessante, mas ao mesmo tempo eu acho um pouco perigoso, porque tem uns momentos aqui que você vê que são discussões filosóficas profundas e às vezes, sei lá, e às vezes o leitor pode ir atrás do gibi achando que ele só quer uma aventura básica. Eu acho interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que pode afastar alguns
alguns leitores. O que eu achei interessante é a virada do volume 1 pro volume 2, porque quando você finaliza o volume 1, você tem certeza que basicamente a história se trata da busca da Lúcia pela Darcy para resolver e você querer achar quem é Darcy, né? E do tipo, e por que ela não tem medo? Quando chega no volume 2, a coisa você já percebe aí o quão profundo é o texto do Oda, porque não é um spoiler, tá? Mas senão não vou conseguir falar o que é. Você percebe que não é uma história de busca pela Darcy, é uma história de busca pela própria Lúcia e de como é criado o medo. E aí eu acho que essa é a grande sacada. Como uma criança cria medo de algo e aí ela vira um adulto com medo, vira um adulto frustrado, vira um adulto ignorante, vira um adulto rebelde, sabe? Como é que é feita essa construção? E aí eu achei foda, entendeu? Aí eu falei, porra, aí achei uma sacada boa, mas ao mesmo tempo volto a falar, tem algumas coisas que eu acho que exigem um repertório mais apurado. É capaz de eu ter passado por algumas sequências e eu não ter pego toda a profundidade do texto de Oda, não sei, desculpa. Mas isso eu achei muito interessante nesse ponto de virada. Inclusive tem um personagem aqui que é o doutor, eu vou pegar o nome daqui, o professor Aldo Firsternis, e eu também não sei se isso é uma referência de alguma coisa. Cara, e ele é um personagem que, além de gostar muito de café, ele meio que explica todos esses contextos, né? E aí ele dá a sacada do tipo, será que a história que você está lendo até agora é sobre isso? Ou você não percebeu que a história que a gente está contando é sobre outra coisa? Isso eu achei fenomenal. E ele faz um paralelo, literalmente, com aquela estrutura, né? Do arco do herói, né? O caminho do herói, tudo. Ele até equipara os pontos, mas será que é isso mesmo que faz toda uma história? Fica aí a pergunta no ar. E aí, falando sobre a arte, quem conhece o Mario Kart, acompanha o Mario Kart, sabe que ele é uma figura, né, sempre presente aí há muito tempo nos circuitos independentes. Ele já tem um certo nome, fez o Pieces, Terapia, já fez a adaptação do Machado de Assis também, Dom Casmurro. E aqui no Monstruário, eu acho que, o Mario Kart, ele chegou cara, é o traço Mario Kart e ao mesmo tempo com uma dinâmica muito, muito foda, assim. Eu acho que teve o desafio dos monstros, né, e ao mesmo tempo ele conseguir retratar que os monstros estão lá, mas não estão lá, sabe? Porque é coisa da cabeça das pessoas. A diagramação muito boa, a ambientação também, algumas vezes dá pra perceber que ele usa uns recursos fotográficos, tudo estilizados, tá vendo? Tem coisas reticuladas, umas sobreposições como se fossem umas colagens. Cara, é muito legal, assim, tá vendo? Fotos, né, de alguns registros que eu falei que eles fazem um contexto histórico muito bom aqui, né, que você vê, tipo, sabe, é uma coisa que o cara tá todo esfaqueado e tal, mas não é que ela tá vendo o cara esfaqueado, é o medo dele, tudo isso eu achei sensacional, diagramação muito boa. Alguns pontos eu me perdi na leitura, mas eu acho que é até por causa de quão dinâmico algumas páginas são, não que isso interferiu muito. Vou mostrar um pouco do 2 aqui, que o 2 também tem umas sequências muito boas. Não é um quadrinho que eu posso dizer que tem cenas para crianças, só cenas para crianças, né, porque há algumas cenas mais adultas mesmo, por assim dizer. A Lúcia fala palavrão, aqui a sequência, nossa, fenomenal, Mario Kart aqui arrebentou, hein. A Lúcia fala palavrão, a Lúcia faz sexo, a Lúcia é uma pessoa comum, né, gente? O desenho, assim, eu acho que foi um puta desafio, um puta trabalho. Questão de arte, assim, eu achei fenomenal. Em questão de edição, aí tem mais uma coisa que eu falo. Tem uma coisa que aí eu acho que é decisão do editor, decisão da dupla criativa, que toda passagem, começo de capítulo, você vê essas passagens aqui em sépia, tudo. E aí o que acontece? Aqui, eles até traduzem, né, que seria o nome dos capítulos. Porém, algumas passagens, deixa eu ver se eu acho aqui o nome de um capítulo aqui. Porém, em algumas passagens, eles não traduziram. E aí você vai descobrir que a tradução tá lá no final, nos extras, tudo, né? As notas. Aí vem aquela questão, o quanto isso atrapalha o entendimento da história ou não. Particularmente, assim, eu, Renato, gosto quando vem sempre embaixo da mesma página, né? Porque aí eu olho lá, eu vejo que tá em outra língua, vejo o que o cara tá dizendo. Quando tem muita nota, muito texto atrás pra você entender, eu não gosto, porque eu acho que eu perco já um pouco, porque eu não fico indo e voltando, eu prefiro já ler. Porém, eu já tenho conhecidos, tenho leitores, né, de quadrinhos
que eles adoram que ficam tudo atrás, porque eles falam que interrompe muito o ritmo da leitura, eu gosto até quando tá na mesma página. Aí vai de leitor a leitor, né? Fora isso, a Monstruária, minha dica de leitura do vídeo de hoje é volume 1, volume 2, é porque é quadrinho nacional, também porque é quadrinho nacional, mas também é obviamente porque é bom. Como eu falei, é um quadrinho que pode te surpreender tanto pelo texto, tanto pela arte, né? Então acho que se você procura um quadrinho diferente de arte, tudo, Mário Cal aí, sempre dando bons exemplos, e até questão de roteiros. Como eu falei, é um roteiro meio difícil de entender, porque você precisa ter todo um repertório, você precisa ter todo um conhecimento, mas às vezes isso também pode até te instigar a ir atrás, de entender mesmo, e falar, pô, legal, aquele quadrinho ali falou alguns conceitos de filosofia, alguns conceitos de literatura que eu não entendo, por que não ir atrás, né? Se você de repente achou os pontos interessantes. Tem alguns pontos históricos aqui também. Aí eu acho que é isso, é daí que vai, né, a importância até do quadrinho de abrir o seu próprio horizonte e você entender quem é você mesmo. E quem sabe você não pode entender o seu próprio medo, ok? Ó, terminei bonito o vídeo de hoje, hein? Então é esse impossível Monstruário já tá disponível aí nas livrarias. O volume 1 e o volume 2. O volume 2, se não me engano, foi publicado em dezembro. Tá mais fresquinho aí de ser encontrado. Com certeza nos sites aí você acha da Marsupial. Deixa aí os seus comentários. Falem aí o que vocês estão achando do canal também. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no Facebook. Vê lá o site do Impulso HQ, tá bom? Que a gente sempre tenta colocar algumas notícias legais aí que tá rolando. Curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal. E até o próximo vídeo. Até lá!